A partir dessa reflexão, eu quero passar a palavra já para a nossa Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anelise, com toda a honra. Obrigada, Sóstenes. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, uma alegria. Um cumprimento, uma saudação especial ao Alexandre, ao Fórum Global ESG pelo convite, pela oportunidade. Um agradecimento ao ministro Jorge Messias e à Leila por ter nos convidado e nos dado essa oportunidade, a mim, ao João e à PGFN, para falar sobre um assunto que a transação tributária é, sem dúvidas, a política pública de fiscalidade mais bem-sucedida dos últimos anos. A gente teria muitos assuntos para falar, e da tua apresentação, que ficou excelente. Eu vou pegar alguns pontos e vou começar falando especificamente sobre a transação. A transação é um instituto jurídico. Eu sempre digo isso, a gente está dentro da burocracia do Estado, né? A Procuradoria da Fazenda está dentro da burocracia. A transação surge como uma tentativa de resolver um problema de créditos tributários escritos em dívida ativa que eram considerados irrecuperáveis. Isso lá em 2017, 2016. E, a partir desses diálogos entre administração pública, academia, setor privado, a Procuradoria, então, propõe a transação, que nada mais é do que um acordo entre a administração pública, a Fazenda Nacional, e o contribuinte em débito. Mas não é qualquer contribuinte em débito, é um contribuinte que se recusa a pagar, ou que já foi cobrado e não tem como pagar. Essa é a lógica da transação da Lei 13.988. Com muita maturidade e com passo a passo, a PGFN amadureceu a transação tributária. E nós entendemos que a gente fazia mais do que um instituto jurídico da burocracia da Fazenda Nacional. A gente não é na praia, mas a gente podia mudar o mundo também, com um instituto que era do direito. Quando a gente sai da nossa caixinha do direito e olha e fala assim, o que eu posso fazer com esse meu parecer para mudar o mundo? Eu adorei o Eduardo do Na Praia, quando ele disse, de manhã eu ligo para a minha equipe e falei, o que a gente vai fazer hoje para mudar o mundo? É mais ou menos o que eu falo para a minha equipe também. Só que eu sou procuradora, parece que eu estou limitada pela estrutura jurídica. Não, mas a gente consegue mudar muito o mundo. E quando você vê que você consegue mudar o mundo a partir de uma estrutura legal, de uma estrutura normativa, que a gente mesmo propôs e construiu e defendeu academicamente, no parlamento, dentro da AGU, dentro do Ministério da Fazenda, você faz transações como a do Grupo João Santos, que eu tenho uma anedota para contar do Grupo João Santos, que é inacreditável. Logo em seguida que a gente fechou a transação, a primeira parcela da transação do Grupo João Santos, que era um grupo antiquíssimo no Nordeste brasileiro, um grupo que envolvia mais de 20 mil empregados sem receber há mais de décadas, eu encontrei um parlamentar no aeroporto em Brasília. E ele me disse, você não vai acreditar o que aconteceu essa semana. Eu estive num município da minha região e o comércio estava absolutamente aquecido. E a minha pergunta ao prefeito e aos políticos da região era qual era a parcela que o governo tinha liberado de recurso, de qual programa. E a resposta do prefeito foi a primeira parcela da transação com o Grupo João Santos. Impacto numa cidade inteira. Se isso não é ESG, eu não sei o que é. Quando a gente fez a transação com o Grupo João Santos, quando a gente criou a Lei 13.988, a gente tinha pensado nisso? Com certeza não. Mas quando você olha para a possibilidade da transação tributária em salvar empregos, em salvar a atividade econômica, em transformar a vida de empregos, de empresas, de aumentar a possibilidade do acesso ao crédito de algumas empresas por conta da regularidade fiscal. Tem um número muito impressionante. Até 2018, 2019, menos
de 12% das empresas em recuperação judicial conseguiam concluir a sua recuperação judicial no Brasil. Por quê? Porque não tinham regularidade. Ou entravam na justiça para brigar e não ter que apresentar a CND, e, mesmo assim, os débitos com a Fazenda só aumentavam, ou os planos, o seu plano de recuperação não era sequer aprovado. Hoje, esse número passa de 40%. 40% das empresas em recuperação judicial têm regularidade com a Fazenda Nacional e têm, portanto, planos de recuperação absolutamente adequados e sustentáveis. Eu gostei muito da fala da presidente Tarciana, não é porque ela é minha presidente lá no Banco do Brasil, mas porque eu sou fã demais dela. Ela é acabativa exatamente. Quando a gente fala em ESG, e no banco a gente fala de ASG, não é só o ambiental. O social e a governança faz muita diferença. E eu vejo que a transação tributária tem um espaço muito, muito grande para estimular empresas a melhorarem a composição dos seus conselhos, melhorarem a composição da sua força de trabalho. Onde estão as mulheres nos conselhos? Onde estão as pessoas pretas? Onde estão as minorias? E a transação pode estimular um caminho que eu vejo com muitos bons olhos. Eu sei que a equipe fica louca quando eu falo isso. Assim, agora a gente vai ter que confirmar até se o povo está plantando árvore ou não. É isso que a gente vai fazer, porque a gente faz mais do que transação. Quando a gente fez a transação com a Companhia de Águas do Estado do Pará, eu não fiz uma transação tributária. Eu levei saneamento básico para 20 mil pessoas que não tinham esgoto na porta das suas casas. Por quê? Porque a gente regularizou as dívidas tributárias e a Companhia do Pará foi ao exterior, a um organismo multilateral, e conseguiu um investimento, pela primeira vez na história, com garantia da União, por conta de uma transação tributária feita com a PGFN. É isso que a gente faz. 6 bilhões de reais. É isso que a gente faz na PGFN. Agora vou deixar o João falar coisas mais sérias e só falar eu que fico falando só bobagem. Obrigada. Eu vou fazer um comentário, o João falando. A gente só consegue fazer uma transação, negociar uma transação e pensar num requisito de política de gênero, de resíduos sólidos, se dentro de casa a gente também é ESG. Se dentro de casa as nossas equipes também são diversas. Se dentro das estruturas a gente também tem essa transversalidade. Porque se você só vê o mundo de uma forma, e cada um de nós só tem, é muito míope vendo o mundo da nossa forma, se você tem todo mundo parecido com você, a decisão não flui. Ideias novas não chegam. E aí eu não podia deixar, essa última transação que o João falou, a nossa equipe de transação está crescendo, é uma equipe nacional que tem igualdade de gênero, que tem um olhar para o desenvolvimento regional. Então, não adianta ter só... Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Fernanda está aqui, minha conterrânea, não adianta ter só gaúcho do interior do Rio Grande do Sul fazendo transação. A gente precisa ter gente do Brasil inteiro, que conhece a realidade dos locais. E não podia deixar de citar, até porque eu vi ela estava aqui, a minha querida amiga, a Procuradora-Geral Federal, a Didi, que ontem nomeou a 6ª mulher para a Procuradoria Regional Federal. Então, a equipe da PGF é mais do que equidade de gênero. Ela é uma equipe liderada por mulheres. Não tenho nenhuma dúvida que isso a gente está vivendo um momento de revolução na administração pública, liderado por grandes mulheres. E eu me incluo entre elas sem nenhuma modéstia, porque eu não saio de casa para ser modesta. Parabéns, parabéns. É isso mesmo, não tem que ter modéstia não, porque é verdade.